Bem, já tendo o doutor Alexandre Guimarães ao meu lado. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, Leite. Obrigado pela sua vinda. O professor Alexandre é professor de Direito Constitucional e Direito do Consumidor, dentre outras coisas, não é isso? Mas o convite para que ele fale hoje no Café com Leite é sobre o preço dos combustíveis. Vai ficar à vontade, sem pergunta, eu quero a sua opinião. Doutor Alexandre. O preço dos combustíveis no mundo inteiro, ele sofre um movimento fortemente especulativo porque todos dependemos de combustíveis para que o mundo funcione. No entanto, no Brasil, em especial no Espírito Santo, é alarmante esse movimento especulativo que caminha, na verdade, por veredas que margeiam a lei. E margeiam a lei por que razão? Porque as autoridades que deveriam tomar providências nada fazem. Eu fico preocupadíssimo quando eu vejo um aumento abusivo do preço do combustível, aumento que não tem justificativa legal, aumento que não tem justificativa com base em preços internacionais. E vou fazer um pequeno parênteses aqui, Leite, sabe? Sim. Nos Estados Unidos, nós estamos a $4 o galão. Eu acabei de voltar de lá. O presidente americano foi em rede nacional de televisão dizer o seguinte: não se justifica o aumento do preço do combustível aqui nos Estados Unidos. Nada justifica. A crise do Oriente Médio, nada justifica. O que justifica é a ação especulativa. Então eu convoco o Ministério Público e convoco a Polícia Federal americana para tomar providências. E aqui no Brasil nós devíamos ter isso, né? O controle de preços pelos membros do Ministério Público brasileiro, né? Pelo Poder Judiciário, que deveria atuar mais rapidamente, pelas autoridades instituídas de fiscalização na defesa do consumidor. Por quê? Aumentar a margem de lucro nessa área de combustível, que é produto essencial, viola o Código de Defesa do Consumidor, viola a Constituição Federal, viola leis de natureza penal e viola leis que defendem a ordem econômica. Por quê? Porque esse é um aumento discricionário. É um aumento sem razão de ser de algo que é essencial ao funcionamento de toda a comunidade. E por que as coisas estão assim? Porque a gente não vê uma ação concreta do Estado, a não ser essas audiências públicas que não têm nenhum resultado prático, essa é a grande verdade, e uma ação penal, que coloque essas pessoas em seus devidos lugares e que haja uma interferência do Estado na tutela da ordem econômica. Aliás, essa é uma matéria de natureza constitucional. O Estado tem o dever constitucional, por força do artigo 170, de interferir na ordem econômica e garantir o equilíbrio na oferta e na demanda de produtos que são essenciais. Principalmente quando diz respeito à oferta ao consumidor. Isso é dever do Estado e é princípio fundamental da Constituição brasileira. Por que as autoridades brasileiras nada fazem? É um grande mistério. Elas ficam encasteladas em seus gabinetes, assistindo passivamente esse movimento atentatório à dignidade da população brasileira. Quando se fala em autoridades brasileiras, doutor Alexandre, o senhor acredita que as autoridades estejam sendo coniventes com esses movimentos? Acredito firmemente que as autoridades são coniventes, normalmente as autoridades políticas, e falo isso como professor. O financiamento de campanha no Brasil é, lamentavelmente, o grande responsável por isso. A campanha é financiada por quem? Pelos agentes econômicos. E, é claro, esses agentes econômicos vão exigir uma contrapartida. E essa contrapartida é justamente essa atitude passiva em relação à ação abusiva, principalmente na área dos combustíveis, que se revela criminosa, se revela danosa a toda a comunidade, e nada se faz em função desse ajuste velado, dessa passiva e conivente concupiscência indecente do ponto de vista econômico e jurídico, que não deveria acontecer. Para fecharmos, há alguns anos eu escutava a seguinte conversa, doutor Alexandre. O combustível, a gasolina é cara aqui no Brasil porque nós não somos autossuficientes. Hoje nós somos autossuficientes e a gasolina continua cara. É um mistério, porque o Brasil produz o álcool. O álcool é um modelo mundial. Os Estados Unidos querem adotar o etanol, a partir de cana, enfim, querem adotar também o álcool combustível. O álcool combustível é misturado à gasolina. Por que o preço da gasolina está subindo do jeito que está subindo? É inexplicável. O movimento é especulativo e se especula sobre algo que é essencial ao funcionamento de toda a comunidade, de toda a sociedade. E o que é pior, esse aumento gera inflação, porque ele vai refletir no preço final de todos os produtos, de todos os bens. É preciso que as autoridades, que o Ministério Público, que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que o CAD, que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que a Secretaria de Defesa Econômica tome providências no sentido de coibir essa vexatória e abusiva conduta dos agentes econômicos que vendem ou revendem combustível no Brasil. Está aí, só falta as nossas autoridades, não é isso? Seguirem o que o doutor Alexandre Guimarães falou, tomar uma atitude decente e em favor da população. Doutor Alexandre, obrigado pelas suas opiniões e sucesso. Eu agradeço.